Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal manteve Jair Bolsonaro preso. O ministro Alexandre de Moraes afirmou hoje que o ex-presidente violou a tornozeleira eletrônica de forma dolosa e consciente. O relator foi o primeiro a votar. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que não havia dúvidas sobre a necessidade de converter a prisão domiciliar em preventiva para a garantia da ordem pública. Na decisão, ele citou a conclusão em setembro do julgamento por golpe de Estado e o prazo para o fim dos recursos. Moraes lembrou que Bolsonaro foi condenado pela primeira turma a pena de 27 anos e 3 meses em regime inicial fechado. E que, em razão da iminência do trânsito em julgado, o encerramento do processo e início da execução da pena, verificou-se a adoção de estratégia para possibilitar a fuga do ex-presidente para ele se furtar à aplicação da lei penal. Moraes destacou que 2 fatos fundamentaram a prisão preventiva. O primeiro, a convocação de uma vigília feita por um dos filhos do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, do PL. Segundo o ministro, tal fato tem o condão de gerar um grave dano à ordem pública e que, considerando as técnicas empregadas por integrantes da organização criminosa, o tumulto nos arredores da residência do condenado poderá criar um ambiente propício para sua fuga. Em relação a esse ponto, o relator citou 3 deputados do PL, Alexandre Ramagem e Carla Zambelli, já condenados pela Justiça, e o filho do ex-presidente Eduardo Bolsonaro. Segundo o relator, eles se valeram da estratégia de evasão do território nacional com o objetivo de se furtar a aplicação da lei penal. O segundo fato apresentado pelo ministro para justificar a prisão preventiva foi a violação da tornozeleira eletrônica usada por Bolsonaro. Moraes afirmou que o Centro de Integração de Monitoração do Distrito Federal constatou a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho. Alexandre de Moraes ressaltou que Jair Bolsonaro violou dolosa e conscientemente o equipamento de monitoramento eletrônico e que Bolsonaro confessou a violação da tornozeleira, tanto na vistoria feita ainda na madrugada de sábado em casa, onde ele cumpria a prisão domiciliar, como na audiência de custódia, no domingo, já preso na superintendência da PF. Nas 2 ocasiões, o ex-presidente disse que usou ferro de soldar. Nessas imagens obtidas com exclusividade pelo Fantástico, é possível ver detalhes do equipamento danificado. A PF já concluiu a primeira etapa da perícia, que examina as características físicas e os danos causados ao equipamento. O laudo foi anexado ao inquérito. Segundo a perícia, foi identificada a tentativa de violação por meio de instrumento capaz de gerar calor. Agora, o Instituto Nacional de Criminalística está fazendo a análise dos componentes eletrônicos da tornozeleira. Os peritos também vão usar um ferro de solda no equipamento para saber, por exemplo, quanto tempo é necessário para causar os danos encontrados no dispositivo. Ao ser abordado em casa, Bolsonaro disse que tinha começado a usar o ferro de solda no fim da tarde. Na audiência de custódia, ele disse que foi no fim da noite. O segundo ministro a votar hoje sobre a prisão preventiva foi o presidente da turma, ministro Flávio Dino. Ele acompanhou o relator. Dino afirmou que já foram identificados em momentos passados planos de fuga demonstrando intenção de frustrar a atuação estatal. Segundo o ministro, o próprio condenado, de maneira reiterada e pública, manifestou que jamais se submeteria à prisão, o que revela postura de afronta deliberada à autoridade do Poder Judiciário. Os ministros Cristiano Zanin e Carmen Lúcia também seguiram o voto do relator pela manutenção da prisão preventiva. Hoje ainda vence às 11h59 da noite o prazo para novos embargos de declaração da defesa de Bolsonaro e de outros 6 condenados no núcleo crucial da trama golpista. São pedidos de esclarecimentos sobre pontos dos votos dos ministros que os advogados consideraram obscuros, contraditórios ou omissos. Caso o relator, ministro Alexandre de Moraes, decida que esse novo recurso tem intenção de adiar o cumprimento da pena, ele pode determinar o trânsito em julgado quando não há mais possibilidade de recursos e, com isso, mandar executar a pena de prisão. As defesas podem ainda entrar com os embargos infringentes para contestar a condenação pela Corte. Mas o entendimento do STF tem sido o de que esse tipo de recurso só cabe quando há pelo menos 2 votos na turma pela absolvição,
o que não foi o caso do julgamento de Jair Bolsonaro e dos demais réus. Agora à noite, a defesa de Paulo Sérgio Nogueira apresentou ao Supremo um novo embargo de declaração. Ele pediu a absolvição do ex-ministro da Defesa, alegando que o cliente atuou para demover ou evitar as consequências da tentativa dos crimes. O advogado pediu também, se a condenação for mantida, que haja uma redução da pena de prisão.